Boa noite, igreja. Boa noite você que está nos assistindo em casa também. Seja bem-vindo à nossa casa do Senhor virtual. E para quem está aqui, bem-vindo à nossa casa presencial. Não importa onde estejamos, se estamos ali entre um ou dois conectados a Deus, Deus está habitando nesse lugar. E nós vamos cantar um pouquinho sobre isso, porque essa é uma promessa de Deus para nós. E nós devemos e podemos confiar nas promessas desse Deus. Porque Ele é eterno, a sua palavra não muda. E Ele se mantém firme todos os dias naquilo que Ele nos prometeu. Então vamos começar louvando, cantando firme nas promessas. Declarando que nós acreditamos nas promessas do nosso Deus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. De Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, amém. Mas eu queria fazer um teste antes da gente passar para a próxima música. Às vezes com playback a gente fica com vergonha de cantar. Então eu quero ouvir a igreja, só que a gente vai cantar só o final. Sim, firme nas promessas de Jesus, tá bom? Cantei tudo errado, mas vai dar certo. Vamos lá? 2, 3 e... Sim, firme nas promessas de Jesus. Ó, que lindo quando a igreja canta. Infelizmente a gente não está com o pianista hoje, mas a gente está com as vozes. Então vamos cantar, vamos declarar que Ele é o nosso Deus, que as promessas dEle se mantêm firmes, porque as promessas estão na palavra. E a palavra, ela sempre foi e ela sempre há de ser. A gente tem que esconder a palavra de Deus aonde? No nosso coração, para que nós possamos andar no caminho e não pecar contra o nosso Deus. Eu vou convidar vocês a se colocarem em pé agora, para a gente cantar a música Tua Palavra, que a palavra dele é luz, a palavra dele é vida para o nosso coração. E vamos cantar com o nosso melhor instrumento, que é a nossa voz. Escondi tua palavra em
isso em meu viver. Eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer, meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, Deus. Amém. Que a palavra dele sempre esteja nos nossos corações. Boa noite, que dia é hoje? 17, e o tema é 7 da mensagem de hoje, o 7 na Bíblia. E estamos felizes de receber vocês aqui, vocês que nos acompanham também, e vamos invocar a presença de Deus através da oração, vamos nos ajoelhar para falar com Deus? Querido Pai que estás nos céus, estamos felizes, Senhor, de estar na Tua casa, de reencontrar nossos irmãos, de, no final desse dia de domingo, que passamos com nossos filhos, família, que pudemos descansar também, poder Te adorar, ouvir a Tua palavra e saber que vamos partir para mais uma semana na Tua direção, na Tua bênção. Essa é uma semana especial, no sábado que vem estaremos juntos com muitos irmãos e pedimos a sua bênção para esse encontro também, a sua direção, e que o Senhor, o seu Espírito trabalhe no coração daqueles que não estão vindo à tua casa, que eles estejam lá nesse sábado e que nós sejamos usados para atrair os nossos irmãos que estão desanimados e também aqueles que não conhecem a tua palavra para vir para ouvir a tua palavra enquanto há tempo. Usa o pastor Elquian agora ao falar, ilumina a sua mente, prepara os nossos corações e o nosso desejo, a nossa certeza de sairmos daqui seguros que tivemos um encontro contigo. Permanece conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui, poder louvar junto com meu esposo. A gente, antes das crianças, a gente costumava louvar a Deus juntos, né? Bastante tempo atrás, uns 15 anos atrás. E a gente morava nos Estados Unidos e frequentava uma igreja de língua espanhola. Então a gente louvava em espanhol lá, faz bastante tempo. Porém, essa música é bem conhecida em inglês. Eu acho que já existe uma versão dela em português, é um corinho, mas que fala sobre a alegria de louvar a Deus. E mesmo em meio às dificuldades, a gente sabe que as provações, elas também são permitidas por Deus para moldar o nosso caráter. E a gente agradece a Deus por estar aqui, pelas alegrias e por esse momento especial. Contigo sou feliz.
tu nombre exaltaré. Y yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Hizo tú a redimir de la tierra la cruz, a perdonar de la cruz, a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Bendito é o nome de Deus, né? Lift your name on high, né? Essa música é do Maranatha Praise, né? Acho que é do Maranatha 8, um grupo musical que influenciou praticamente todos os grupos musicais das igrejas da década de 70 e 80, inclusive da igreja adventista. Maranatha Praise, você pode procurar isso aí. E aqui foi o verdadeiro dom de línguas, né? Cantou em português, depois em espanhol, depois em inglês, e no meio teve uma língua que ninguém entendeu, né? A língua dos anjos também, né? Então foi realmente todos o dom de línguas da Bíblia, né? Que é as línguas da terra, inglês, português, espanhol, e a língua dos anjos, né? E, olha, faltou só o Rodrigo cantar enquanto tocava lá, né? Mas homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Não dá. Se canta, não consegue tocar, né? Alguns, né? Alguns. Gente, uma vez eu falei aqui para vocês que Deus concede dons para a gente. E o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de tocar, não são dons essenciais. Eles são dons importantes. Por isso que Deus não dá esses dons para todas as pessoas. Nem todo mundo sabe cantar, nem todo mundo como a Juliana, como a Camila, agora tocar como o Rodrigo. Nem todo mundo sabe pregar, como o pastor que pregou aqui ontem para a gente, na sexta e tudo, no sábado. Nem todo mundo sabe fazer coisas, todas as coisas. Porque os dons, esses dons são importantes, mas não são essenciais. Os dons essenciais, o Senhor deu para todo mundo, que são 3 dons. Todo salvo tem 3 dons. O primeiro dom é o dom da fé. A pessoa deixa de ser perdida e vira salva quando tem fé. E a fé é um dom de Deus. O segundo dom é o dom do amor. A pessoa, quando tem fé e é salva e passa a andar com Jesus, se parece com Ele. Então ela passa a ser uma pessoa amorável, ela aprende a amar, é o dom do amor. E o terceiro dom é o dom de pregar, na verdade o dom de discipular. Porque Cristo disse que todo aquele que é nascido no reino de Deus nasce como missionário, como discipulador. Então todo salvo tem 3 dons. Ele tem fé, ele ama e ele discipula. Agora, esses dons são importantes. Agora os dons de cantar, desenhar, escrever, pregar, ensinar, eles não são essenciais. Então Deus não dá para todo mundo. Ele dá só para alguns. Mas o dom da fé, o dom do amor e o dom de discipular, Ele deu para todo mundo. Hoje nós iniciamos uma nova série de estudos do Apocalipse. Nós vamos estudar os 7 do Apocalipse. Vamos lembrar quais são os 7 do Apocalipse? Fale os 7. Primeiro é o 7 que aparece. As 7 igrejas. Depois quais são os outros 7? 7 selos. O que mais? 7 trombetas. Falta 7 ainda aí. 7 pragas.
que mais? Ó, os 7 reis. Nos 7 reis nós já estudamos os 7 reis aqui, né? Mas vamos continuar a série. Tem 5. Tem mais algum 7 em Apocalipse? 7 pragas já falamos. 7 trombetas já falamos. As 7 cabeças, que são 7 reis, né? Tá coligado. 7 o que você falou? Exatamente. Eu escrevi aí, né? Escrevi. Hoje nós vamos começar a série com os 7 menos conhecidos do Apocalipse, que são as 7 bem-aventuranças. Quantos aqui nunca ouviram falar das 7 bem-aventuranças do Apocalipse? Todos já ouviram? Tem gente que não ouviu ainda, né? Mas nós vamos ver hoje aqui. Quantas bem-aventuranças existem na Bíblia? Quais são as mais conhecidas bem-aventuranças? Mateus capítulo 5. Abre aí, Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. Nós encontramos as bem-aventuranças do reino de Cristo, quando ele prega lá no sermão das bem-aventuranças, né? O sermão do monte, que se eu não me engano são 9. Vamos contar? Capítulo 5, verso 3 até o verso 11 de Mateus. Começa assim, ó: bem-aventurados os humildes de espírito. Aí depois Jesus Cristo sempre ele declara a bem-aventurança, depois ele diz o resultado dela. Mas pula o verso aí, ó. Bem-aventurados os mansos. Tem 2. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. 3. Bem-aventurados os misericordiosos. 4. Vai acompanhando na sua Bíblia. Bem-aventurados os limpos de coração. 5. Bem-aventurados os pacificadores. 6. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. 7, não é? E bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seria bem-aventurados os caluniados, né? Aqui que são caluniados por Cristo Jesus. Olha, bem-aventurados os humildes, 1. Os que choram, 2. Os mansos, os que têm fome e sede de justiça, 4. Os misericordiosos, 5. Os limpos de coração, 6. Os pacificadores, 7. Os perseguidos, 8. E no final, os que seriam os caluniados por causa de Cristo, 9. 9 bem-aventuranças. Em Apocalipse tem 7. 9, a palavra bem-aventurados ou bem-aventurança é a palavra makarios. A palavra makarios em grego, ela a grosso modo significa feliz. Então, bem-aventurado é aquele que é feliz. Mas traduzir makarios para feliz perde o poder da palavra makarios. É mais do que isso. Porque a felicidade, pessoal, ela é subjetiva. Uma pessoa pode ter uma coisa e estar infeliz. Mas outra pode olhar e pensar, se eu tivesse aquilo, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Uma pessoa que anda a pé ficaria feliz se tivesse uma bicicleta. A pessoa que tem uma bicicleta ficaria mais feliz se tivesse uma moto. A pessoa que tem uma moto ficaria feliz se tivesse um carro. O que tem um carro fica feliz se tivesse uma Ferrari. E assim vai. Então a felicidade ela é subjetiva. Mas quando Jesus fala nessas 9 bem-aventuranças, ele não está sendo subjetivo. Jesus está sendo objetivo sobre as pessoas. Ele não está declarando o que elas podem sentir. Porque olha só, bem-aventurados os que choram. Uma pessoa que chora pode estar feliz? A não ser que ele esteja chorando de felicidade, né? Mas no contexto da bem-aventurança não é isso. Uma pessoa que tem fome e sede, é uma pessoa que está feliz naquele momento? Uma pessoa perseguida, uma pessoa caluniada. Então, quando Cristo fala bem-aventurado, presta atenção, ele não está dizendo do que a pessoa está sentindo. Ele está dizendo do que ele acha da pessoa. Você entendeu o que está dizendo? Cristo diz nas bem-aventuranças não o que você está sentindo, mas o que ele acha de você. O que Cristo pensa daquele que tem fome e sede de justiça? Ele pensa que essa pessoa é o quê? Feliz, bem-aventurada. No coração de Jesus Cristo, quando ele vê uma pessoa humilde de espírito, para ele, essa pessoa é feliz. Felicidade não é ter ausência de doença, ou excesso de dinheiro, ou ter liberdade, ou ter paz. Essas coisas não trazem felicidade. Essas coisas trazem alegria. E enquanto dura a tal coisa. Na mente do Senhor, ser feliz é ser o que essas bem-aventuranças dizem. Por isso que as 9 bem-aventuranças de Mateus, elas têm a ver com o que a pessoa é. Se você olhar
aqui não fala do que as pessoas fazem, é o que as pessoas são. Porque quem é feliz? Feliz é aquele que é humilde de espírito. Quem é feliz? Feliz é aquele que chora. Chora, ele é feliz, porque chora por justiça. Quem é feliz? É o manso, aquele que consegue engolir sapo, sabe? Mandaram um vídeo para mim essa manhã de uma pessoa num ônibus, um senhor mais velho, pelo jeito dele, deve ter uns 50 anos, mas não era idoso, mas não era jovem ali. E ele está lendo a Bíblia no ônibus, e um rapaz se levanta, um rapaz bem mais novo que ele, mais forte, se levanta e xinga em inglês e dá um tapa na cara do homem que está lendo a Bíblia. Mas um negócio bem dado, sabe? Sabe aquele tapa gostoso? Pegou assim, high five, assim, ó, e tum. Quando ele está de costas, quando a câmera mostra o homem que levou o tapa, ele está assustado assim, a Bíblia quase cai da mão dele. A reação, e ele era um forte, a reação era ir para cima. O que ele fez? Ele abriu a Bíblia e diz: Jesus te ama. Jesus loves you. E começou a falar aquilo. E ele falou: I don't believe, eu não acredito. E o homem foi para perto dele e falando: Jesus te ama, ele te ama. E não importa o que você faça comigo ou com ele, ele continua te amando. E para surpresa o jovem começou a chorar. O homem mais velho abraçou aquele jovem, os dois choraram no ônibus, e as pessoas filmando, e ele orou ali, abraçando o jovem. E o comentário é o seguinte: sangue de barata, e não sei o quê. Outro falou assim: Deus me ajude, porque eu não tenho essa fé. Se fosse eu, já seria 10, não 1, tal. E eu fiquei pensando, poxa vida, bem-aventurados os mansos, eles engolem. Essa história de que eu sou crente, mas não levo desaforo para casa, é porque você não é crente. Feliz é aquele que é caluniado, feliz é aquele que sofre injustiça, feliz é aquele que é perseguido. As 9 bem-aventuranças têm a ver com o que a pessoa é. Eu sou perseguido por causa da justiça. Eu sou caluniado por causa de Jesus Cristo. Eu sou manso quando os outros esperam de mim uma reação intempestiva. Eu sou fiel, é o que é. Já as bem-aventuranças do Apocalipse, elas não falam que as pessoas são, elas falam que as pessoas fazem. E lá em Apocalipse são 7 bem-aventuranças. E elas estão na Bíblia, no livro de Apocalipse. E elas estão dispostas de 2 maneiras. O pastor Petucci falou ontem, Jorge Peducci, né? Jorge, vamos lá, Jorge, né? O pastor Jorge, ele falou ontem uma coisa interessante sobre o quiasmo. Alguém lembra que ele falou quiasmo? Lembra? O que é quiasmo? Quiasmo, pessoal, é a letra grega que é o quis, que é um X o nosso. O X em inglês é o X. Quiasmo. Quiasmo é o seguinte: em vários textos da Bíblia, Deus colocou a Bíblia de maneira de quiasmos, ou em paralelismo. O paralelismo, quiasmo é o seguinte: você vai lendo o texto, e esse texto Deus arranja de um jeito que, se você ler, cavar um pouquinho mais, você consegue encontrar a mensagem. Quer ver rapidamente um exemplo de quiasmo? Quer ver? Não precisa nem abrir, você vai saber o que é. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, Deus aparece quando Adão e Eva pecaram. E no verso 8, quando fala que eles se esconderam, Deus pergunta: Adão, onde estás? Aí começa assim, ó, vamos fazer um X aqui? Que um X é o seguinte, ó. Passa aqui um X. Você consegue enxergar um X? Consegue? Um X? Liga a televisão da cabeça aí, ó. Algumas pessoas, quando começam a pensar, dói, mas passa, viu? Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Por isso que eu quero que você traga a Bíblia e a caneta, e eu não tenho projeção. Eu quero que você imagine. Eu só vou usar um slide, vai ser só no final. Mas, ó, imagina comigo, vou fazer um X, tá? Ó, aqui, ó. Um X tem quantos pontos? Tem 5 pontos. Quer ver, ó? 1 ponto, 2 pontos. Tá vendo o X aqui? 3 pontos, 4 pontos. E o ponto o quê? Do meio. O que já entendeu? Quando você faz aquela brincadeira de caça ao tesouro, você faz os passinhos, coloca o X. O X significa o local onde está o quê? Onde está o tesouro, né? O X é o local do tesouro. Então, o X é uma marca. Se você pensa num X, então significa que a mensagem que Deus quer dar, a mais importante, ou o que ele estava pensando em dar, está onde? Em qual das pontas? Qual das pontas? No meio. Quer ver? Gênesis capítulo 3, ele fala o seguinte no verso 9. Adão, onde estás? Deus fala com o homem. E aí ele responde: estava nu. Aí depois Deus fala com a mulher. Ó, primeiro, depois fala com a mulher. Depois Deus fala com a serpente. E depois ele fala com a mulher outra vez,
e depois com o homem. Se você perceber nos textos bíblicos, é assim, ó, Deus fala com o homem no começo, e ele termina falando com o homem. Ele fala com a mulher em segundo lugar, e penúltimo é com a mulher. No meio da conversa, que é o verso 14 e o verso 15, Deus fala com a serpente. E o meio do X é o verso 15. O que está escrito no verso 15? Porém, inimizade entre ti. Põe na Almeida atualizada, revista atualizada, tá? Um detalhe, pessoal. Para estudo bíblico, a melhor tradução, versão, é Almeida, revista atualizada, tá? Para meditação, para você ler de manhã cedo, para você ter uma comunhão ali, pode ler outra, mas para estudar a Bíblia, Almeida, revista atualizada, ou a nova versão internacional, ou a versão transformadora, que é o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhes dará o calcanhar. A mensagem de Gênesis 3 é o seguinte: Deus não vai deixar Satanás dominar o mundo. Eu tenho um plano, e o meu plano é Jesus morrer no lugar deles. Louvado seja Deus, amém? Isso é um exemplo de quiasmo. Vamos ver um outro exemplo agora em Apocalipse? Vamos ler, vai lá para a primeira bem-aventurança. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Olha só, eu falei dos 7 da Bíblia, né? As 7 bem-aventuranças, na verdade, são o menos conhecido, mas é o primeiro dos 7 de Apocalipse. Porque já começa no capítulo 1, verso 3. Você conhece o texto. Vamos ler juntos o texto aqui? No 3, 1, 2, 3. Bem-aventurado aquele que lê. Não, me ajude, pessoal. Almeida, revista atualizada. Para que a gente possa ler aqui na tela, tá? Assim, ó, nós vamos ler na tela o texto aqui. Depois você continua sabendo. Por quê? Porque lendo aqui na tela, nós temos uma tradução só, tá? É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos ler no 3? 1, 2, 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Olha que interessante, Cristo diz aqui, ó, feliz é a pessoa que lê, feliz é a pessoa que ouve, mas não basta só ler e ouvir, ela tem que fazer o que mais? Ela tem que guardar. Ela tem que praticar aquilo que ela escuta na palavra de Deus. E ele fala por quê? Por que a pessoa que lê e a pessoa que ouve e a pessoa que obedece, ela é mais feliz do que os outros? Por quê? O tempo está próximo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Nós estamos mais perto ou mais longe da volta de Jesus do que João, quando escreveu o Apocalipse no ano 93 depois de Cristo? Nós estamos mais perto ou mais longe? Mais perto ou mais longe? Na verdade, não estamos nem mais perto nem mais longe, é o mesmo jeito, mesmo tempo. Mesmo tempo. Pensa comigo. Quanto tempo faltava para Jesus voltar para João quando ele escreveu o Apocalipse? O tempo está perto. Quanto tempo faltava? O tempo de vida dele. Quanto tempo falta para Jesus voltar agora na nossa vida? O tempo da nossa vida. Porque se a gente morrer hoje, Jesus voltou. Você não fala amém? Amém. Não, mas se você morrer hoje... Não, vai ter uma bem-aventurança para você, Rita. Calma um pouquinho, tá? Lógico que é amém. O apóstolo Paulo falou assim, ó. Eu não sei o que eu faço. De todos os lados eu estou apertado. Eu não sei se eu fico com Jesus Cristo ou se eu vou para ficar com Ele. Ou seja, se eu ficar vivo, tá bom. Se eu morrer, tá bom, que eu vou para Jesus. Aí ele fala assim, mas eu vou ficar um pouquinho mais... para pregar mais algumas pessoas. É assim, ó, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Fala, Rita. Sim. Não tem diferença, não tem diferença. Porque quando você vai lendo no grego, eles não diferenciam muito isso, tá? Porque a bem-aventurança é para aquele que lê ou para aqueles que leem, entendeu? Então não vai mudar o sentido do texto, nem a ideia central do texto. O que é a ideia central? A felicidade está em ler. E o que mais? Ouvir e praticar. Porque o tempo está próximo. Então, de uma pergunta. Nós estamos mais perto ou mais longe da volta de Jesus do que João? Mais perto ou mais longe? Está no mesmo lugar. Se você for pensar cronologicamente... Está mais perto, porque já passou 2000 anos. Mas eles esperaram mais do que a gente?
Não, ninguém espera Jesus mais do que seu tempo de vida. Então Jesus está próximo de voltar para mim. E estava próximo de voltar para quem? Para João. Estava ou não estava? Estava próximo de voltar. Como está próximo de voltar para mim também. O tempo está... Imagina essa situação. 2 irmãos, a família vai para a praia. E aí na segunda-feira vai ter prova de matemática. Não, de geografia. E aí os pais falam assim, ó, os 2 podem ir para a praia depois que estudarem. Aí os pais saem para a cidade e deixam os 2 meninos lá na casa da praia lá. Um que é mais esperto, vê que os pais saíram e fala assim, ó, vou para a praia. E aí o outro fala assim, não, eu vou estudar. Só que aquele que fica estudando, ele está na sala, na janela, olhando para a praia. E enquanto ele está aqui lendo geografia, o irmão dele está dando tibum, na água lá. Nessa hora, quem é mais feliz? Quem é mais feliz? O que está no tibungo, né? O que está na praia, porque o que está na praia está lá, aproveitando o sol, pode chover à tarde, pode nem dar, mas está indo na praia, mas o outro está estudando. Só que amanhã, na segunda-feira, de manhã, tem prova. E na hora que chega na prova, aquele que estava na praia, no tibungo, na hora que ele abre a prova, olha a cara dele. Foi igual os líderes foram fazer hoje a prova de liderança, né? Exatamente, né? Pegaram aquela prova lá, quando abriram a prova do Nisso Cremos, meu Deus, isso aqui está na prova? Então, olha só, na hora que estava ali na praia, o mais feliz é o que estava brincando. E o que estava lendo, olhando para ele, achava o quê? Não é muito felicidade. Mas na hora da prova, é mais ou menos o que nós vemos aqui. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Então, nós temos pouco tempo. Então, se a gente tem pouco tempo, pessoal, só tem uma coisa que vale a pena fazer. É passar tempo lendo a Bíblia. Por isso que todas as manhãs eu coloco no grupo lá que estou contando os dias que eu leio a Bíblia. E eu já falei para vocês aqui que eu não faço isso por vocês, viu? Eu faço isso por mim. Porque eu quero ler a Bíblia todos os dias até Jesus voltar. E enquanto isso, ajudo vocês também. Louvado seja Deus. Amém? Segunda bem-aventurança. Vamos ver? Nós estamos no capítulo 1. Alguém imagina onde está a segunda bem-aventurança? Vamos ver? Capítulo 14, no verso 13. Olha só que pulo que vai dar. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e que guarda. Segunda bem-aventurança. Capítulo 14, verso 13. 14, verso 13. Já está ali na tela. Ache na sua Bíblia, marque na sua Bíblia, faça suas anotações. Nós vamos ler juntos aqui na tela, tá? Você que está em casa também, marque na Bíblia e leia junto o texto bíblico. Vamos ler no 3, capítulo 14, verso 13? Vamos lá? 1, 2, 3. Então ouvi uma voz do céu que dizia... Amém? Olha que coisa bendita. Bem-aventurado, feliz é aquele que morre. Você sabe que isso aqui é um contrassenso, né? Imagina uma situação de um acidente que um carro bate com várias pessoas e uma pessoa morre e outras escapam com vida. O que normalmente a gente fala daquele que morreu? Como é que fala? Daquele que morreu. Coitado. Não é? Coitado. E os outros? Os outros escaparam, que felicidade, feliz, sortudo, né? Só que Jesus chega aqui em Apocalipse capítulo 14, olha assim, ó, feliz é aqueles que fazem o quê? Você percebeu por que eles são felizes? Por que eles são felizes, irmã Terezinha? Porque eles morrem no Senhor, no Senhor. Um dia nós vamos estudar aqui sobre morrer no Senhor e morrer perante o Senhor. Tem diferença, viu? Morrer no Senhor e morrer perante o Senhor. Mas, tendo em vista o texto de hoje, quem é feliz? Feliz, bem-aventurado é aquele que morre no Senhor. Pensa um pouquinho. Qual é a única maneira de se morrer no Senhor? Só tem uma maneira de morrer no Senhor. Eu não estou falando de formas de morrer. Então, assim, esquartejado, crucificado, flechado, não é isso. Como é que uma pessoa pode morrer no Senhor? Se ela viveu no Senhor. Eu só posso morrer no Senhor
se eu estiver vivendo no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que ainda que eu entregasse minha vida por outra pessoa, se não tivesse o quê? Amor, isso tem valor? De nada vale. Porque morrer, pessoal, é fácil. Morrer é fácil. Morrer não requer esforço. Morrer é fácil. O que é difícil? É viver. E o que faz você crescer? O que desenvolve, o que traz alegria? Morrer não traz alegria. Mas aquele que morre no Senhor, Cristo diz, esse é feliz. Ele é feliz não porque morreu no Senhor. Ele é feliz porque viveu no Senhor. Viver no Senhor. Isso traz alegria. E morrer no Senhor é resultado de viver no Senhor. A questão aqui é o seguinte. Você tem vivido no Senhor? O que significa a sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem que toma conta da sua vida? Quem é que direciona a sua vida? Quem é que faz, que toma as escolhas por você? Tem que ser o Senhor. E isso a gente tem que ficar pensando o tempo todo quem é o Senhor da vida. Porque só morre no Senhor, só é feliz quem vive no Senhor. E aí nós vamos para a terceira bem-aventurança. Vamos ver? Lá no capítulo 16, no verso 15. Abra sua Bíblia, anote, marque. Se você está com a Bíblia no papel, anote aí com a caneta. Se está com a Bíblia no celular, pinta de cores. Minha Bíblia é toda pintadinha das bem-aventuranças. É importante fazer isso. 16, verso 15. Vamos ler juntos? No 3 aqui? Olha só. Eis... Feliz é aquele que guarda as suas vestes. Por duas razões. Quais são as duas razões? Por quê? Para que não ande nu. Olha só, pessoal. Vigiar, guardar. Guarda as suas vestes, a sua roupa. Essas vestes aqui que não nos deixam andar nu. Lembra o que Adão fez quando sentiu-se nu? O que ele fez? Se cobriu, mas depois se afastou de Jesus. A primeira ação foi tentar se cobrir. Isso foi inútil. Porque até um certo tempo, as folhas que eles fizeram, os cobriam. Pelo menos diante do outro. Porque a Bíblia fala assim, no capítulo 2 de Gênesis. E os dois estavam nus, mas não se envergonhavam. Tem algumas pessoas que falam que Adão e Eva não sabiam de nada. Que a árvore do conhecimento do bem e do mal é para que eles conhecessem o bem e não sabiam de nada. Isso é mentira. Adão e Eva sabiam de tudo. Eles sabiam o que era morte, eles sabiam tudo. Qual é o conhecimento que a árvore do conhecimento do bem e do mal deu para Adão e Eva, que eles não tinham? É o conhecimento empírico, experienciado. Quer ver uma coisa? Quantos aqui conhecem a dor de parto? Levanta a mão, quem conhece a dor de parto? Quem conhece? Eu conheço a dor de parto. Você conhece a dor de parto, doutor Rogério? Lógico que eu conheço, você conhece também. Quando uma mulher chega no hospital com dor, você sabe se é dor de parto, sabe ou não sabe? Então, todo ser humano conhece a dor de parto. Agora, quem aqui conhece a dor de parto? Aí eu já não posso levantar. Quem tem estudo cesariana não conhece, né? Mas mesmo assim, cesárea até dá dor também, não dá? Contração, alguma coisa? Você percebeu a diferença do conhece e do conhece? Entendeu? Se eu mudar a ênfase, ó, quem conhece dor de dente? Todo mundo. Todo mundo. Agora, quem conhece dor de parto? Todo mundo também, mas quem conhece dor de parto? Quer ver uma coisa? Quem conhece o prefeito de Cotia? Olha, tem algumas pessoas. Mas quem conhece ele mesmo? Acorda na casa dele, sabe que passa de dentes, o que ele almoça, alguém sabe? Não, então tem o conhecer e o conhecer. Adão e Eva conheciam. E quando eles estavam nus, eles não se envergonhavam. Mas na hora que eles pecaram, eles se envergonharam. E sabe o que eles fizeram? Fizeram roupas de folhas e ficaram bem. Até Deus aparecer no jardim, no verso 8, os dois estavam vestidos de folha e estavam bem. Sabe por quê? Nossas boas obras só servem para enganar a gente e os outros. Diante de Deus, estamos todos o quê? Nus. Mas o cordeiro que foi morto no jardim do Éden, teve seu sangue derramado, sua pele tirada e feito um vestido para Adão e para Eva. E quando eles se vestiram com a pele do cordeiro, eles puderam se aproximar
do Senhor. Aí foram expulsos do jardim, outra história, mas só com a pele do cordeiro. A Bíblia diz que feliz é aquele que guarda as suas vestes, para não andar nu, e quando Cristo voltar, não se veja a sua nudez, porque Cristo vai voltar. E do jeito que Adão se escondeu, fala assim, ouvi a tua voz andando no jardim, e por estar nu, me escondi. Olha a diferença do salvo em Isaías capítulo 25. Este é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos. Você percebeu a diferença? Gente, é uma maneira de você saber se você está salvo ou perdido. A possibilidade da vinda de Jesus Cristo te traz alegria de ir para Ele ou medo de encontrá-lo? É porque talvez você esteja nu. Mas a quarta bem-aventurança, capítulo 19, verso 9. Vamos ver o que fala a quarta bem-aventurança. Você está lendo que está vindo na sequência, né? Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem, que praticam. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam suas vestes para não andar nus. E aí no verso 9 do capítulo 19, fala, vamos ler juntos ali no telão? Capítulo 19, verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Olha só, aqui fala, feliz é aquele que é convidado para onde, pessoal? Para onde? É para o casamento do Cordeiro? Não é para o casamento, é para a festa do casamento. Gente, isso aqui tem um significado muito, mas muito grande. Sabe por quê? Para casamento, você convida... O cara da comida? Não, escuta, vai entender. Para um casamento, você convida quem? Não, para o casamento, você convida todo mundo. Você viu que tamanho é o convite de casamento? É o maior possível. Convite de casamento o pessoal coloca quando tinha mural na igreja, né? Que você colocava no mural da igreja. Quem lembra de mural da igreja? Só os velhos, olha só. Tem uns que não levantaram, mas lembra também, né? Mural de igreja. Tinha até uma pessoa responsável pelo mural da igreja. E tinha irmão que era o diretor do mural, que ficava todo chateado porque alguém abria o vidro e colocava uma coisa lá. Eu vou embora dessa igreja, ninguém me respeita. Mexeram no mural da igreja. Mas quando você vai fazer um casamento, você coloca no mural da igreja, proclama no jornal, coloca no ônibus, no outdoor, você chama todo mundo do seu serviço para o casamento. Quando está tudo bem, né? Quando está casando escondido, aí é diferente, né? Mas tudo bem. Quer ver uma coisa? Você já chegou num casamento, já chegou num dia de casamento, assim, na igreja, você entra e está só meia dúzia de gato pingado. O que você pensa? Ih, coitado dos noivos, né? Vem ninguém no casamento. Mas quando você chega num casamento, está lotado, você tem que chegar rápido, porque está chegando um monte de gente. Você pensa, o casamento é assim, né? Agora, você já parou para pensar quem que a gente convida para a festa do casamento? Você percebeu? Agora sim, ó, para o casamento, você convida todo mundo. Até aquela tia de Pindamonhangaba que você não fala. Agora, quando é para festa de casamento, eu nunca vi gente, casal, ter problema para convidar-se para o casamento. O problema é sempre quando vai convidar para onde? Para a festa. Principalmente se você vai pagar. Porque quando aquele negócio de adesão, inventaram uma maldição de festa por adesão, né? Se convida a gente para o casamento, eu vou ter que pagar? Eu estou sendo convidado, vou ter que pagar? Está errado esse negócio. Então, se bem que toda vez que tem essas coisas, o pastor não paga, né? O pessoal, pastor, só pode ir, não precisa pagar não, tá? Tudo bem, vou levar mais 5 filhos, né? Assim, e mais 2 netos. Então, assim, vai assim. E as noras ainda, né? Então, vai ficar caro isso aí, né? Mas, gente, você percebeu qual é o tamanho de convite de festa de casamento? Já viu como é que é? Prestou atenção? Não sei se hoje, né? Faz tempo que eu casei. Você faz aquele convite grandão, bonitão, aí o pessoal põe um pedaço de canela, né? Põe flor. É um convite bonito, né? Vem numa caixa o convite. Mas o convite da festa é um papelzinho desse tamanhozinho, com um clipe bem pequenininho, que se a pessoa perder, caiu, perdeu. E você não convida todo mundo para a festa de casamento, porque para a festa, presta atenção que o convite lá é para a festa do casamento do Cordeiro. Sabe por quê? Escuta isso aqui, ó.
só vai na festa íntimos. Jesus tem muitos seguidores. Tem muita gente que vem para a igreja no sábado, na quarta e no domingo. Mas ele não é íntimo de Jesus Cristo. E eu me permita falar uma coisa aqui para você, que eu espero que você me entenda. Você que está aqui e você que está em casa. E me entenda. E se você ficar chateado comigo, eu não estou nem aí. Uma vez que eu falei isso, levei uma bronca. Mas vou falar de novo, você vai entender. Existe uma igreja que todo pastor pode contar. É aqueles que chegam cedo para a escola sabatina. Se eu precisar de alguém para abrir igreja, para socorrer uma pessoa, para me levar para um lugar, para pegar um carro, para fazer alguma coisa na igreja, eu não posso contar com as pessoas que não chegam na hora na escola sabatina. Elas não têm disponibilidade para estar aqui, não têm disponibilidade para servir. Quando o pastor fala uma coisa dessa, pessoal, não é para brigar com você, é para abrir sua mente para você pensar. E você que está aqui, provavelmente não precisava ouvir isso. Porque você está aqui, no domingo à noite. Amém? Provavelmente, é o dilema do pastor. Que o pastor vai pregar, ele vai dar algum chacoalhão na igreja, mas quem está aqui não precisa ouvir. Quem precisa ouvir? É quem está no shopping agora. Quem precisa ouvir? É quem está assistindo, eu não sei nem o que passa no domingo. Faustão ainda existe? Está assistindo alguma coisa agora. Quem precisa ouvir? É alguém que está fazendo compra. Eu lembro que o pessoal fazia compra na quarta-feira à noite, tinha mais gente na quarta-feira à noite no mercado do que na igreja. Uma vez eu falei assim, eu vou lá e vou fazer o primeiro hino, irmão. Só faz o primeiro hino, só faz oração. Porque tinha um monte de irmão na igreja na quarta-feira lá. Mas, gente, eu falo isso com forma de brincadeira, mas aqui é verdade. Qual é seu nível de intimidade com Jesus Cristo? Apenas para o casamento, todo mundo vai. O casamento, todos os perdidos vão ver. Sabe por quê? Quem é a noiva de Cristo? A noiva de Cristo é a Nova Jerusalém. Ela é a noiva que desce do céu, adornada como uma noiva, enfeitada, preparada para o seu noivo. E Cristo vem, quando a Nova Jerusalém desce para casar com o Senhor Jesus, nós vemos junto para participar da festa. Mas os ímpios, como a areia do mar, vão ressuscitar, junto com os bilhões e bilhões de demônios e Satanás, e vai estar todo na terra. E vai ter um dia, vai ter um dia em que todos os seres humanos que já nasceram vão estar vivos. Todos, bilhões e bilhões dentro da cidade santa. E eu vou estar lá, amém? Quem vai estar lá também? Então vamos lá, bilhões e bilhões dentro da cidade santa. E eu vou estar lá, amém? E bilhões fora da cidade santa, cercando o arraial dos santos. Apocalipse capítulo 20, versos 7, 8 e 9. E eles vão chegar ali, cercar a cidade. E naquele dia, todas as pessoas que já nasceram vão estar vivas, ressuscitadas, e todos verão o Cristo, Senhor eterno, na cidade santa, com a sua noiva. Mas a festa é dentro da cidade. Os outros vão estar? Mas vão ver. Eles vão ver o casamento. Você quer ver uma coisa? Se um pastor numa igreja de casamento fala o seguinte, os noivos serão cumprimentados na festa. O que o pastor está dizendo? Que todo mundo que está ali pode ir lá para a festa cumprimentar os noivos. Amém? Mas se você ouvir o pastor falar assim, olha, e os noivos, estão aqui a nova família da igreja da Granja, aí o pessoal faz assim, bate palma e tudo, e os noivos receberão os cumprimentos na porta. Você sabe que os noivos são os últimos a chegar na festa, não é? Quando chega, faz aquela festa, lá vem os noivos, tal, aquela festa. Por quê? Porque os amigos sabem onde é a festa. Se você estiver num casamento e você ouvir o pastor falar assim, os noivos receberão cumprimento na porta, ih, lascou, meu filho. Você está fora da festa. Você vai passar lá, ela vai te obrigado. Rita, você é a querida, eu te amo, obrigado por ter vindo no meu casamento. Porque na festa você não vai. Entendeu? E não adianta perguntar, porque quem sabe onde é a festa sai de fininho, Não vai nem cumprimentar na porta, ele vai direto, porque já vou para a churrascaria, vou sentar lá, e fica lá comendo aquelas entradinhas até a noiva chegar, aí chegou os noivos. Né? E o povão do casamento
Acaba o casamento, vai para onde? Às vezes na pizzaria, porque vai comemorar com o outro, não com os noivos, que é pior, entendeu? Gente, com quem você está comemorando? Porque se você não está comemorando com os noivos hoje, com Jesus Cristo, que é o noivo, é possível que você não esteja na festa. Por isso que aqui diz a bem-aventurança, feliz é aquele que é convidado para onde? Para a ceia das bodas do Cordeiro. Amigo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, você é íntimo de Jesus. Ô, meu irmão, pense nisso na sua vida o tempo todo, se incomode com isso, se desespere com isso. Tem gente desesperada com a economia, tem gente desesperada com briga de sei o que lá, tudo, tem gente desesperada com o namoro. O desespero que tem que encher seu coração é se você é íntimo de Cristo Jesus. Amanhã de manhã, na intimidade do seu quarto, no aconchego da sua cama, quem é a primeira pessoa que você fala? Se for seu marido, se for sua mulher, já está errado. Se for o Instagram, o Facebook, o TikTok, meu Deus do céu, você está no inferno já. O seu primeiro desejo, o primeiro olhar, o primeiro respirar, o primeiro alento da sua vida tem que ser para Cristo e para a palavra dEle. A primeira conversa, o primeiro bom dia, o que enche seu coração, a primeira música. Você já cantou, já acordou cantando? Já acordou cantando? A primeira música tem que ser de glória a Deus. Porque você tem que ser íntimo dEle, porque se não for íntimo, não vai para a festa. Mas aí a quinta bem-aventurança, capítulo 20, verso 6. Olha o que diz aqui, ó. Bem-aventurado e santo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Bem-aventurado e santo, continue. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. A quinta bem-aventurança fala, feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Gente, ressurreição é algo extraordinário, né? Mas inacreditável, né? Você, doutor Rogério, você que é médico, já viu alguém ressuscitar? No passado falava ressuscitação, né? Mas hoje a incredulidade é tão grande desses médicos que não usa mais a palavra ressuscitar, é reanimação. Esses dias viralizou uma mulher que escreveu, tatuou no peito dela, não quero ser ressuscitada. Aí o pessoal alarmista colocou assim, tá vendo, a mulher não quer Jesus. Nada, ela só queria o seguinte, eu não quero ser reanimada. Se eu morrer, morri. Porque às vezes a pessoa, quando ela é reanimada num ataque cardíaco ou algo assim, ela vem com sequelas. E a mulher assim, eu não quero ficar na cama, eu não quero ter problema. Então se eu morrer, deixa eu morrer. E tem gente que escreve isso, assina documentos e os médicos respeitam isso aqui. Mas a Bíblia diz que a ressurreição, apesar de ser algo maravilhoso que nós nunca vimos, a ressurreição, que é a reversão da morte, ela é real. Você sabe quantas vezes alguém ressuscitou na Bíblia? Você já teve curiosidade de contar? Eu gosto de contar, né? É bom contar essas coisas. Eu estou escrevendo agora a Bíblia, estou lendo e escrevendo, eu estou contando tantas coisas, contando palavras, contando letras, contando a palavra Senhor, contando a palavra amor, contando qual foi a primeira oração. Não vou falar isso não, então vou voltar ao assunto, vamos voltar para cá. Quantas pessoas ressuscitaram na Bíblia? Quantas ressurreições? Pensa aí. Vamos contando nos dedos aí, né? São 11 ressurreições, pessoal. 11 ressurreições. Começa lá com o filho da viúva de Sarepta. Mas, na verdade, a primeira ressurreição foi de Moisés. Moisés é o primeiro ressuscitado. Em Judas, verso 9, nós encontramos lá Miguel disputando com Satanás, na verdade, Satanás disputando com Miguel o corpo de Moisés. Miguel é Jesus Cristo. E se Miguel, Jesus Cristo, Judas verso 9, se Miguel está disputando o corpo de Jesus com Satanás, Miguel não vai pegar o corpo de Moisés para levar para ficar empalhado. Miguel foi buscar o corpo de Moisés por quê? Para ressuscitar. E tanto é verdade que lá na frente, 4.000 anos depois, quem que aparece vivo para Jesus? Moisés e Elias. Elias está vivo porque ele não morreu. E Moisés está vivo porque ele ressuscitou nesse dia de Judas, verso 9. São 11 ressurreições. Mas a ressurreição é um privilégio tão grande, como eu falei, só tem 11. De todas essas ressurreições, todos eles ressuscitaram e morreram de novo. Com exceção de 3. Vocês sabem quem são os 3? Que ressuscitaram e não morreram? Moisés, ele ressuscitou e está vivo. O outro que morreu, ressuscitou e está vivo.
Jesus. E quem são os outros? São outros que morreram, ressuscitaram e estão vivos. Mateus capítulo 27 fala que no dia que Jesus morreu, na sexta-feira, Mateus capítulo 27 fala que lá em Jerusalém os túmulos se abriram e uma multidão de santos, que podem ser homens e mulheres, ressuscitaram e ficaram pianinho, quietinho no cemitério, até o domingo de manhã, quando Cristo ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, eles foram lá, fizeram festa no cemitério, e aí saíram na cidade e subiram junto com Jesus. Salmo 24 conta a história de eles subindo com Jesus. Esses morreram, ressuscitaram e continuam vivos. Mas todos os outros que nas histórias aqui, o homem que encostou nos ossos de Eliseu, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e assim por diante, todos eles, o próprio Lázaro, todos eles morreram, ressuscitaram e o que mais? E morreram de novo. Mas a quinta bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Onde está, ó morte, a tua força e o teu poder? A morte não tem poder. E meus irmãos, vejam uma coisa maravilhosa. A morte nunca foi problema para um salvo. Vou falar mais uma palavra aqui que eu quero que você pense e medite na sua vida. A morte nunca foi problema para um salvo. O salvo não teme a morte. Ah, pastor, mas eu sou salvo e temo a morte. Avalie seu relacionamento com Jesus Cristo. Eu vou explicar por quê. Sabe por quê? A morte não pode nos separar do amor de Deus. Amém? Mas a prosperidade pode. A vida boa pode. A paz pode. Um bom emprego pode. Um bom casamento pode. Saúde pode nos afastar do amor de Deus. Como assim, pastor? Porque pode nos afastar do amor de Deus. Não pode afastar o amor de Deus. Deus nunca vai afastar seu amor de nós. Nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem espada, nem nudez, nem fome, nem a morte pode separar o amor de Deus de nós. Deus sempre vai nos amar. Mas a igreja sempre prosperou e cresceu quando ela era perseguida, batida, espizinhada, cuspida, pisada, massacrada, assassinada. Quando os cristãos eram assassinados, eram perseguidos, eram caluniados, mentiam contra eles, a igreja crescia. Mas quando a igreja prosperou, ficou rica, ficou bendita, ficou benquista, ficou bem vista, quando não tinha mais perseguições, quando não tinha mais problemas, a tendência das pessoas é sempre se afastar do Senhor. É sempre se afastar. Por isso, bem-aventurados aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição, porque a morte não tem poder sobre eles. Porque aquele que está em Cristo Jesus, a morte não tem poder sobre eles. Mas viver bem nessa terra pode nos afastar do Senhor. A sexta bem-aventurança, vamos ver? Capítulo 22 de Apocalipse, as duas estão aqui. Capítulo 22, verso 7. Olha o que ele diz aqui, ó. Bem rápido Cristo diz, é um dos seus cedo venho, né? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Olha só, eis que venho sem demora. Feliz, ele volta a falar, feliz é aquele que faz o quê? Que guarda as palavras. Essa bem-aventurança lembra alguma outra bem-aventurança? Lembra qual? Não, qual? Essa aqui é a sexta. Ela lembra qual? A primeira. Vamos lembrar o que eu falo a primeira? Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda, pratica as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. A sexta bem-aventurança fala o seguinte: bem-aventurados aqueles que... Isso, parabéns. Eis que venho sem demora. O tempo está próximo, mas aqui já acabou. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Gente, um dia vem rápido, Amós fala isso, em que o mundo vai ter sede e fome pela palavra de Deus, mas não vai mais achar.
Hoje o Senhor coloca fome e sede na palavra do Senhor, no nosso coração. Mas nós podemos achar ainda. E Deus fala até no Isaías 55, por que você gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão? E eu vou voltar, em nome de Jesus, a falar para você aqui. Gente, você tem lido a Bíblia? Você tem estudado a Bíblia? Faz parte do seu dia a dia ter tempo com a Bíblia? Eu vou abrir o coração para você aqui, em nome de Jesus. O pastor adventista, ele tem um privilégio muito grande. Sabe qual é? Eu sou pago para estudar. No meu contrato de trabalho, que eu assino todo ano, eu tenho documentos que eu assino todo ano. Conflito de interesses e dedicação exclusiva. O conflito de interesses é que eu renuncio a todo tipo de ganho que não seja da obra. Eu renuncio eu não tenho propriedade intelectual. Um livro escrito por um pastor não pertence a mim. Uma música que eu componho não pertence a mim. Se eu quiser viver de música, eu tenho que sair do ministério, como Daniel Lidick. Ele era pastor adventista, mas ele tem um talento exacerbado, um dom de Deus. E para ele, o ministério dele não era um pastor comum, como o pastor Elkean. O ministério dele é um músico extraordinário. Então ele saiu do ministério para que ele possa compor e viver das músicas dele. Um pastor adventista não pode fazer isso, porque eu tenho um documento de dedicação exclusiva. E conflito de interesse. E dedicação exclusiva, eu tenho um compromisso com Deus e com a igreja de que a parte da manhã do meu dia é para estudar a Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia, eu tenho que acordar, o horário que eu acordar ali, e a parte da manhã eu tenho que ler a Bíblia, estudar a lição. Eu estudo a lição dos adultos, dos jovens, dos adolescentes. Minha vontade é estudar de todos, porque a do juvenis é extraordinária, viu? Extraordinária. Quem já estudou, viu? A lição do juvenis dá um baile em muito pastor aí, viu? Mas eu não tenho tempo mais. O privilégio que eu tenho. Eu sei que você não tem o privilégio que eu tenho. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã, mas levanto às 5h20, que ninguém merece, né? Ninguém merece. Né? 5 horas eu acordo, mas 5h20 é a hora que eu levanto. Toca lá. E eu fico ouvindo o celular da Camila tocar também lá, para mais ou menos o mesmo horário, do quarto dela. Eu acordo 5h20 e vou ler a minha Bíblia, estudar e escrever das 5h20 ali, quando eu levanto, até as 7h30, mais ou menos. Aí lá em casa tem uma ditadura, que eu sou oprimido, eu tenho que levar o cachorro para andar todo dia. Então eu tenho que parar. A Camila e a Rosana não andam com o cachorro. Isso aí já não tem mais, eu não tenho poder. Não poder isso. Então de manhã, doutor, tem que parar a leitura, e vou levar o cachorro para andar. Aí depois que eu sair para andar, aí eu vou dar na Alameda, ali do condomínio, quando eu converso com o guarda, com uma pessoa, aí eu não consigo mais voltar para ler a Bíblia. Porque eu tenho que ler a Bíblia no começo de tudo. Aí depois eu vou fazer outras leituras. Eu não quero, quer dizer, eu quero, que você tenha tanto tempo assim para ler a Bíblia. Mas eu sei que nem todo mundo tem a riqueza que eu tenho. Eu sou um homem rico. Não tenho uma casa no meu nome, nem um carro no meu nome. Mas eu sou um homem rico. Porque eu tenho tempo para ler a palavra de Deus. E louvado seja o nome de Deus. Amém? E eu tenho esse tempo para poder alimentar você. Mas escuta uma coisa, em nome de Jesus Cristo. Você também tem. Talvez não tempo, talvez tenha até mais tempo que eu. Mas cancela a Netflix. Cancela a Disney. Cancela a Globo. Eu estou num comichão, já cancelei a Globo, Netflix, cancelei tudo. Eu não tenho casa sair mais. Eu só tenho o Prime, porque dá livro de graça para eu ler. E a Apple, porque são os meus aparelhos aqui que está tudo na nuvem, não tem um HD. Então eu sou obrigado a pagar isso aí. Mas não fico mais assim no filme lá. Não pago nada. E falei para a Camila, estou decidido. Daqui a alguns dias, estou orando ainda, eu vou desligar todas as minhas redes sociais. Todas, Instagram, Facebook, tudo. Vou tirar tudo, Twitter, tudo. Eu não preciso saber o que o Felca está falando. Eu não preciso saber o que a Aline, não sei o que lá, está cantando. Eu não preciso ver a primeira fralda que o filho Não preciso disso. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso ler Números capítulo 5. Eu preciso ler isso aí. E para isso, eu não posso sentar na televisão e assistir 40 minutos de um episódio de série. E depois eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tenho. O tempo está próximo, cedo venho. E olha, presta atenção, ele não diz mais bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve. Ele diz o quê? Só aquele que guarda. Sabe por quê? Não dá mais para ler. Vai chegar um dia que você não vai ter mais, nem eu vou ter mais tempo para ler. Então eu vou viver do que eu guardei no meu coração.
Eu vou viver do que eu li. E eu falo uma coisa para você, irmãos. Tem muitas pessoas cantando, pregando, compondo, expulsando demônios, fazendo maravilhas na igreja, mas são raquíticos, magros, desidratados. E quando o dia vir, eles não têm nada para se alimentar, porque não guardaram nada. Não guardaram nada da palavra de Deus. E a sexta bem-aventurança fala o seguinte: feliz é aquele que guarda, que pratica, porque ele não precisa mais ler. Ele leu enquanto tinha tempo. E a última bem-aventurança, vamos ver? E aí, depois, pessoal, coloca o PowerPoint, tá? Apocalipse, capítulo 22, verso 14. E esse texto é extraordinário, viu? Vamos ler juntos ali, ó, no 3? 1, 2, 3. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade, por onde, pessoal? Pelas portas, porque não dá para pular o muro, e não tem porta do fundo na cidade de Deus, é só pelas portas, não dá. Esse texto fala, feliz é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem tem a Bíblia Almeida, revista e corrigida aí? No seu está diferente, né? Coloque a corrigida, olha aí, ó. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Coloca aí, por favor, a atualizada. Bem-aventurados aqueles que lá as suas vestiduras. Essa palavra, essa frase, no sangue do Cordeiro, não está no original. Esse no sangue do Cordeiro, a interpolação foi colocada aí. Aqui fica subentendido, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Mas na Almeida, corrigida? Então, corrigida. Bem-aventurados que guardam os mandamentos, é a corrigida fiel. É a corrigida fiel. E as mais antigas vão ter isso aqui. Guarda os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. O que está certo, pessoal? Lavam suas vestes ou guardam os mandamentos? Gente, é a mesma coisa? Em grego é a mesma coisa. Então, em grego é a mesma coisa. Sabe o que fala em grego? Em grego muda só umas duas letras. Em grego, guarda os mandamentos, é roi, polontes, tas, entolas, autor. Lavam suas vestes. Entenderam, né? Agora deixa eu ler agora o outro. Roi, pilontes, tas, estolas, autor. Entolas é vestes, entolas é mandamento. Estolas é vestes. Plinontes é lava. E polontes é guarda. Na hora de escrever, eles trocaram uma palavrinha lá. Mas o mais próximo do original mesmo é lavam suas vestes. Mas não estão em contradição. Por quê? Porque aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro recebem poder para obedecer os mandamentos de Deus. Amém? Mas o importante aqui qual é? Feliz é aquele que lava suas vestes. Os manuscritos mais, os mais modernos, os mais estudados, a crítica textual hoje, vai para lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Feliz é aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Coloca, por favor, o PowerPoint. Nós vamos terminar com essa imagem aqui. Uma só. Eu não trouxe aqui, mas você me ajuda aí, dando um toque, tá? Um toque. Vamos recapitular? Já apareceu ali, né? Primeira bem-aventurança. O que ela diz? Bem-aventurado aquele que lê e pratica. Ouve, lê e pratica. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que vigiam suas vestes. Quarta. Bem-aventurados que são convidados para onde? Para a ceia do Cordeiro. Quinta. Bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição, porque contra esses a morte não tem poder. Sexta, bem-aventurados que guardam o quê? As palavras. Não é mais lei e pratica, mas é só guardar, praticar. E a sétima, bem-aventurados que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora presta atenção, coisa maravilhosa. Quando João escreveu isso aqui, ele escreveu na sequência.
Eu não sei se João percebeu o que ele escreveu, mas eu sei que quando você estuda um pouco mais, você encontra coisas maravilhosas. Quer ver uma coisa aqui? Dá um toque aqui, ó. A primeira bem-aventurança, bem-aventurado, só agora eu pedi, tá? Mas pode passar. Nós já percebemos isso aqui. Bem-aventurados aquele que lê e pratica. Ela se parece muito com qual? O 6. Bem-aventurado aquele que pratica, que guarda. A segunda bem-aventurança, dá um toque. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Eles são felizes porque morreram em Deus, porque viveram em Deus. Essa segunda bem-aventurança parece com qual delas? Com a quinta. Bem-aventurados que participam do quê? Da primeira ressurreição. Quem morre no Senhor participa da primeira ressurreição. A terceira bem-aventurança fala: bem-aventurados aqueles que vigiam suas vestes. Ela parece com qual aqui? Fica óbvio, sabe o quê? A quarta. Para um pouquinho aqui, sabe por quê? A quarta é feliz aqueles que são convidados para a festa do casamento. Você sabe qual é a coisa mais importante numa festa de casamento e num casamento? O que é? É a roupa. A roupa é mais importante que o noivo. A noiva nem se preocupa com o noivo, ela está preocupada com o vestido. O noivo nem se preocupa com a noiva, que ele não pode ver, é proibido ver, né? Então ele está preocupado com a roupa dele. E quando alguém te convida para uma festa de casamento, para um casamento, sua primeira preocupação qual é? Que roupa eu vou? Não é a comida, não é quem vai pregar, que roupa eu vou? Pois olha só, pessoal, só participa da ceia os íntimos. E só participa da ceia quem guardou suas vestes. E a única maneira de ter as vestes guardadas, pessoal, é vigiando na palavra de Deus. Mas você percebeu? As 7 bem-aventuranças aqui, ó, sempre tem uma que se liga com a outra, que completa a outra. Sou feliz porque eu leio, ouço e pratico. Mas eu sou feliz porque fiz a primeira, porque quando chegar na sexta, eu já tenho na minha mente, no meu coração guardado. Então eu vou continuar praticando. Eu sou feliz porque morri no Senhor. E sou feliz por quê? Porque há uma felicidade daqueles que ressuscitam. E só ressuscitam na primeira ressurreição. Só um detalhe, pessoal. Tem uma música que fala Jerusalém. Todos são bem-vindos. Já viram essa música? Todos são bem-vindos, né? Vinde a Jerusalém. Só que em determinado momento da música, ele fala o seguinte, que ele olhou para o céu e viu a cidade santa descer. Aí eu falei, misericórdia, não canto mais essa música não. Sabe por quê, Sara? Sabe quem vai ver a cidade santa descer? Os perdidos ressuscitados. Porque os salvos e eu não vou ver a cidade, eu estou dentro dela. Eu estou dentro dela, é igual o carro. Você compra aquele carro bonitão, né? Para andar aquele carro bonitão. Só que está dentro do carro, você não vê você no carro. Você não vê. Dentro do carro é carro. Quem vê são os outros. Opa, só que carrão, né? Maior que o senhor. Né? Carrão, né? Então, assim, mas olha, essa música fala, eu fico feliz que eu vi Jerusalém. Não, eu não vou ver Jerusalém. Eu não quero ver Jerusalém. Eu vou estar dentro dela. Amém? Por que eu vou estar dentro dela? Por duas coisas. Primeiro, porque eu sou íntimo de Jesus hoje. Amém? E porque guardei minhas vestes. Olha só. 6. Mas tem uma bem-aventurança que não se liga com ninguém. Coloca para a gente aí. A 7ª. O que diz a 7ª? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sabe o que é isso? Há um só Salvador. E uma maneira de ser salvo. É pela graça. Apesar das 6 bem-aventuranças serem o que eu faço, eu leio, eu ouço, eu pratico, eu vivo para poder morrer, eu vigio, eu vou para a festa, eu participo da primeira ressurreição, estou lá, ou eu pratico as coisas, tudo que eu faço, mas o que eu faço não é suficiente. O que eu faço não me dá salvação. Ler a Bíblia todos os dias não vai te salvar, nós não somos salvos pela Bíblia. Não somos salvos pela leitura da Bíblia. Por isso, pessoal, eu insisto com a minha família, com a minha filha, com a minha mulher, com meus filhos, para estudarem a Bíblia. Eles não vão ser salvos por ler a Bíblia. Mas eu insisto. Muitos de nós nunca vamos conseguir entender as coisas da Bíblia direito, para pregar e tudo. Mas, meu irmão, a boa notícia é que você não vai ser salvo pela Bíblia. Amém? Você é salvo pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro, pela graça. Pela graça. Só que o 7 ficou ali, nessa organização, por quê? Porque quando o sangue do Cordeiro lava a minha vida, eu fico esperto e vigio minhas vestes. Quando o sangue do Cordeiro lava a minha vida,
eu acho no meu dia tempo para ler. E se não consigo ler, eu vou ouvir a palavra. Se o sangue do Cordeiro lavou a minha vida, eu vou praticar a sexta bem-aventurança. Eu vou viver o que Deus mandou fazer. Se o sangue do Cordeiro lavou a minha vida, eu sou íntimo dele e vou estar na festa. Se o sangue do Cordeiro lavou a minha vida, eu vou viver em Cristo Jesus. E não importa quando eu morrer, eu sou feliz, porque a ressurreição é o que me aguarda. Amém? Mas para isso, pessoal, passe tempo com o Senhor Jesus. Eu quero, amanhã eu vou continuar escrevendo números. Mas amanhã você pode começar um novo caminho com Jesus Cristo. Uma nova caminhada, um novo tempo com Ele. Eu quero hoje renovar meu contrato com Deus. Já há quase 3.000 dias, buscando o Senhor em primeiro lugar, para a glória dEle. Até que um dia o Senhor fala, basta, vem para mim. E eu vou. Quantos querem ir também? Fique em pé, eu quero orar por você. Vamos orar. E pedir a Deus misericórdia. Deus conhece seu dia, Deus conhece sua agenda, Deus conhece sua vida. E Ele é especialista em reorganizar a agenda, viu? Ele vai te ajudar a achar um tempo para Ele mesmo em sua vida. Vamos orar. Amado Deus, misericordioso Pai, ó Pai, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado pelo Apocalipse, revelação do Teu amor. Muito obrigado, ó Deus, pela promessa e muito mais que promessa, pela certeza de que Jesus Cristo quer e pode nos lavar com o Seu sangue bendito. Mas ajuda-nos, ó Deus, a permitir que isso seja realidade em nossa vida. Faz-nos bem-aventurados. Dá-nos gosto por Tua palavra. Ó Senhor, meu Deus, dá-nos vontade de ler a Bíblia. E quando essa vontade chegar, ó Deus, satisfaça essa vontade em nosso coração. Ajuda-nos, em nome de Jesus, a reorganizar nosso dia. Ajuda-nos, em nome de Jesus, a reorganizar a nossa agenda, nossos interesses, para que a Tua palavra tenha lugar em nossa vida. E lava-nos com o sangue do Senhor. Purifica a nossa mente. Muda o gosto que nós temos pelas coisas, para que a gente possa ver, sentir, olhar, pensar como Jesus Cristo. Ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nos humilhar, nos entregar ao Senhor e ser obedientes até a morte, mesmo que ela seja de cruz. Mas muito obrigado, porque Jesus já sofreu essa morte. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a não morrer, mas viver pelo Senhor em nossa vida. Dá-nos uma noite abençoada na Tua presença. Uma segunda-feira cheia do Teu amor e da Tua graça. Cheio da Tua felicidade e da bem-aventurança. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a segunda-feira mais macários, mais bem-aventurada, mais feliz de 2025. Amém? Vai ser cantada a música para a nossa despedida. E quero lembrar para você que na quarta-feira nós teremos nosso culto online. Vá para a igreja online e divulgue. E no sábado, às 7 da manhã, se você quiser tomar um café, um café não, tá? Um de jejum gostoso lá no CT. Depois, escola sabatina, culto divino, santa convocação. Nossa igreja vai estar fechada. Ajude a avisar para os outros, tá? Deus abençoe. Não é intencional, mas o pastor vai estar à porta cumprimentando a todos, tá bom? Vamos cantar então, Permaneça em Mim. Que Deus permaneça nos nossos corações no decorrer da semana. Até o nosso próximo encontro. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair
Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair